Família, tudo bem? Como vocês estão? Eita, meu cabelo não tá a fim de colaborar hoje não, hein? Estou em novo cenário, como vocês podem ver. A gente tá em época de Páscoa, então vou ver a família, obviamente. Então, quem me acompanha sabe, estou hoje, em casa, óbvio. Então, seja muito bem-vindo. Sou host aqui do podcast, sou a Carla Lopes. E todo início do podcast eu quero deixar claro pra vocês o que eu tô fazendo aqui, né? Porque às vezes você me conheceu através do perfil do nosso convidado. Então, se é esse o caso, seja muito bem-vindo. Fico muito feliz de ter você aqui comigo. Então, como eu já disse no início, meu nome é Carla Lopes. Eu tenho a ideia de trazer pessoas aqui com qualquer experiência que tiver, de que uma forma a gente possa estar te ajudando em tirando dúvida, amenizando as dúvidas, né? No caso, te levando para um caminho diferente que você não está enxergando, ou que seja assim, de alguma forma, trazer pessoas aqui para te inspirar, entendeu? Então, essas conversas vão acontecer através aqui do Instagram, de live do Instagram, mas você que está assistindo a gente pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por você estar deixando esse espaço pra gente. Você também que está ouvindo, né, me ouvindo agora no momento pelo Spotify, muito obrigada por tirar esse tempo, tá sendo incrível essa família que tá crescendo no Spotify cada vez mais. Estou muito feliz, isso, né, dá muito orgulho, porque a gente vê que tá dando resultado. Então continuem ouvindo a gente, que faz muito, adoro. E você que não conhece a gente pelo Instagram, vai lá seguir, tá? Porque assim, eu tenho certeza que você vai adorar. Lá não tem, aqui quer dizer, né? Aqui no Instagram não tem só conteúdo do podcast, tem de tudo. E aqui também a gente pode conversar sobre muita coisa. Então, a gente vai começar. Se você tá procurando alguma coisa diferente, tá buscando algo novo e não sabe por onde começar, você tá no lugar certo. Seja muito bem-vindo, tá? Agora a gente vai começar pelo melhor momento, que é o momento a pedidos da Voito. E, gente, assim, teve ação semana passada da Pedidos lá em Três Lagoas e eu fiquei muito feliz, muito feliz. O pessoal, todo mundo recebeu muito bem o que aconteceu, então assim, fiquem, né, alerta. Além de spoiler aqui, se tivesse edição no ao vivo seria agora, porque vai vir muita coisa boa, tá? Como embaixadora, a gente pode dizer isso. Então, gente, fico muito feliz. Pra quem não conhece a Pedidos, eles são, assim, o melhor delivery de Araçatuba região, ali Três Lagoas, Andradina. Todo mundo, assim, que conhece sabe que é um delivery, assim, que traz o melhor no conforto da sua casa, entendeu? É um delivery com comodidade. Então, você pode estar fazendo seu pedido, tira uma foto, marca a gente, tá? Marca Pedidos, marca a gente. E é isso. Logo vai ter cupomzinho pra vocês, tá? Prometo, beleza? Só que enquanto isso, vai lá seguir eles, que eles liberam muita coisa mesmo, tá? Agora, falando da Voito, o melhor curso, entendeu? Os melhores cursos profissionalizantes você encontra lá na página deles. Então, segue eles aqui no Instagram, baixa o aplicativo, faz tudo, beleza? Faz tudo. Vai lá, baixa o aplicativo, vai participar do perfil com eles. E a gente tem a parceria com eles, só que também quem é da engenharia de produção sabe que o Centro Acadêmico tem uma parceria com eles em eventos e tudo que a gente faz. Então vai lá seguir o Centro Acadêmico também da engenharia de produção, porque, gente, a gente posta muita coisa, tá? Tem muita coisa mesmo. Então, vocês podem estar aí acompanhando, beleza? A gente tem um cupomzinho que tá valendo até dia 10 com o pessoal da Voito. Vai lá se inscrever, tem no meu perfil já um postzinho falando sobre. Então vai lá, beleza? Agora, sem delongas, vamos falar um pouquinho do nosso convidado de hoje, que é o querido Ahmad Saif. Eu acho que eu falei certo, que eu aprendi agora de pouco, aliás, viu, gente? A gente tá chique, entendeu? Tá chegando gente, ó, entendeu? Muito importante. Hoje, mais uma vez, uma pessoa muito importante aqui com a gente. Muito feliz. Então, ó, nosso convidado de hoje, ele é diretor de operações na Cidal Halal,
Eu acho que é isso. Desculpa. Se ele estiver aqui assistindo, eu me perdoa. Eu preciso aprender, entendeu? Eu preciso aprender. Então, nós tá aqui pra isso, entendeu? Ele vai falar depois pra gente o que é. Beleza? Então, ele é formado em Engenharia Civil. Ele possui MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios, na FGV. E outro MBA em Comércio Exterior, na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, no campus... Não. Aqui só foi um erro aqui que eu tive no caso. É na USCS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Ele ainda possui pós-graduação em Relações Internacionais. A Fer já tá aqui, ó. Já tá vendo, gente? Quando eu falo pra vocês que é conexão isso aqui, que é network isso aqui, vocês não acreditam. Eu vou contar depois, na hora que ele estiver ao vivo comigo, que aí vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Mas falando do Hamad, ele atua criando oportunidades de negócio para empresas brasileiras e garantindo que os consumidores muçulmanos tenham acesso a produtos de qualidade. Olha que legal! Olha isso! Então, ó, vou convidar ele, porque assim, minhas perguntas já estão assim, afiadíssimas. Esperar ele entrar. Aê! Opa. Oi, tudo Tudo bem? bem? Muito boa noite. Boa noite. Tudo bem de novo, né? O pessoal já está acostumado que eu faço um teste antes, então muito boa noite de novo. Seja muito bem-vindo. Queria agradecer, assim, mais uma vez, você estar aqui com a gente, tá? Eu acredito que, assim, vai ser incrível, como eu já tinha criado altas expectativas quando você aceitou o convite. Hoje eu estou mais ansiosa ainda por essa noite. Então, assim, muito obrigada de você ter topado. Muito obrigada por ter disponibilizado um tempo para conversar com a gente. E também tirar muitas dúvidas, porque, olha, dúvida é o que eu mais tenho, viu? Boa noite todo mundo. Obrigado aí pelo convite. E espero conseguir tirar as dúvidas de quem tiver e conseguir explicar um pouco desse mercado halal que você introduziu. Perfeito, então. Então, ó, já para começar, queria que você explicasse para a gente quem é o Hamad. Bom, eu sou Ahmed Saif, tenho 28 anos, vou fazer 29 daqui a poucos dias. Eu sou diretor de operações da Cid Al Halal, que é uma empresa familiar que atua no ramo de certificação de alimentos e produtos para o mercado muçulmano. E eu tenho algumas formações que você introduziu aí. Eu sou engenheiro civil pela FEI, aqui em São Bernardo do Campo. Eu tenho um MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela FGV, tá faltando um curso, na verdade, que eu não consegui fazer, mas é um só, então já considero que está finalizado. Eu fiz um EAD em Relações Internacionais na Verbo Jurídico e eu estou cursando agora MBA em Comércio Exterior na USCS, que é a Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Então, e fora isso, eu estou atuando na CEDIAL há 5 anos e a gente tem sempre uma visão de treinamento e capacitar cada vez mais os nossos colaboradores. Então, eu devo ter aí mais de 40 cursos de mercado halal, de gestão, de vendas. Então, sempre estudando bastante para aplicar no dia a dia e ensinar os outros. E falando um pouco mais de mim, um dos objetivos que eu tenho de vida, né? Eu acho que isso é importante todo mundo se perguntar. E se ainda não tem esse objetivo desenhado, é parar para pensar enfim, e poder saber o que você tem como objetivo. Então, o meu é qualquer pessoa que eu passe, qualquer pessoa que eu conheça, aprenda alguma coisa comigo. Então, por isso que eu estou sempre estudando mais e lendo e aprendendo para poder ensinar as pessoas que passam por mim. Bom, um resumo, mais ou menos é isso. Um resumo. Mas isso também condiz muito porque você está aqui hoje, então, né? Sim, com certeza. Muito bem, adorei. E eu estava falando no início, antes de você entrar, né? Que a Fer apareceu aqui
E até eu ia brincar, porque assim, eu sempre falo que o podcast ele é criado por network. Não tem outra coisa que não traduza senão isso. E quando eu conheci a Fer, eu mandei ainda, eu lembro que eu conheci ela pelo Instagram. A Fernanda, ela esteve aqui com a gente, acho que foi o primeiro podcast do ano. E quando ela veio, eu falei, gente, eu fiquei encantada com essa mulher. Falei, não, eu preciso ter, entendeu? Mais pessoas igual ela, é isso. E quando eu comecei a conversar com ela, ela me passou tanta gente, que eu acho que a minha agenda tá fechada até agosto, metade é dela. Metade, assim. Inclusive você, né? Que quando ela me passou seu contato, eu falei, gente, eu quero muito ele aqui nesse podcast. Obrigado. Entendeu? Eu fiquei, assim, super ansiosa. Muito. E até eu brinquei com você antes de entrar, né? Que eu falei, ele é importante, entendeu? Tem que respeitar. É importante, assim. Fico muito lisonjeada de ter você aqui, porque eu sei, entendeu? E aí eu brinquei com a Fer. Eu falei, o podcast, assim, é network total. Total. Se não fosse isso, eu acho que nem você hoje estaria aqui com a gente. E realmente é isso, né? Eu participei de várias entrevistas aí recentemente, através de contatos que Sim. foram Ah indicando, lá. e esse aqui de agora é mais um deles, né? Que por indicação a gente Com acabou certeza. conversando e fechamos a data. Com certeza. Mas vamos para a próxima pergunta, né? Eu queria te perguntar como que você era quando criança? Como é que foi? Bom, eu era uma criança muito fechada, sempre fui muito tímido, mas eu tinha bastante facilidade na escola, principalmente com matemática. E Sim. então isso me acabou me direcionando para engenharia, né? Então, apesar de eu ser tímido, eu conseguia me dar bem na escola. O meu amigo aqui falando de algum apelido que eu tinha que meu pai colocou. Mas, enfim, então, apesar de eu ser tímido, eu conseguia me dar bem nas matérias, na maioria. Sim. E eu tive muita facilidade com matemática, com qualquer coisa relacionada a contas. E então, além disso também, aqui em São Bernardo, onde eu moro, em São Paulo, tinha um MARA, né, que é um centro de ensino de religião, onde as crianças Sim. moravam lá de segunda a sexta. Então a gente dormia num complexo que tem atrás da mesquita e fazia aula de árabe, de Alcorão, de religião. Então, junto com a Sim. escola, eu sempre fui muito próximo da parte religiosa também. E Entendi. quem tocava esse instituto era minha família, né? A gente, por ter a certificadora Halal, a gente sempre atuou muito com a parte de divulgação e ensinamentos e tal. Então eu ficava lá, então fiquei lá dos 7 aos 14 anos, que foi mais ou menos quando a gente acabou encerrando as atividades, mas sempre fui muito tímido, sempre. E daí, um desses vários cursos que eu comentei que eu fiz foram alguns de oratória, eu fiz mais de um, para realmente saber, né, me expressar melhor. E hoje a gente tem um time aí de quase mais de 600 pessoas, então a gente precisa saber Legal. lidar com todo mundo e como tratar, e são Sim, vários tipos de pessoas, com certeza. é, então tudo foi direcionando para isso, né, a parte religiosa, a parte de matemática principalmente. E, bom, aí foi mais ou menos isso, né? Eu era tímido, mas eu não era estudioso, mas eu prestava atenção, então eu tinha bastante facilidade com Entendi. prova. Entendi. E quando é que surgiu a ideia de quero engenharia civil? Bom, eu acho que quase ninguém sabe disso. Eu estava lá na mesquita um dia e eu estava conversando com o meu tio, que é mais próximo, que é o Ziad. E eu não tinha muita noção como que era a faculdade, como que eram as coisas. E ele me falou, ó, para nossa família a gente precisa ou de um engenheiro ou de um advogado. Porque a gente tem alguns imóveis que precisa trabalhar em cima e tem alguns processos, né, como a gente tem muitos funcionários, que precisa também atuar em cima. Entendi. E eu não gostava muito de ler, então isso foi uns 2 anos antes de eu me formar na escola. E eu fiquei com isso na cabeça. Só que isso foi lá em 2011 que eu me formei, né, na escola. Entendi.
E era quando o mercado de engenharia civil estava bombando. E aí eu falei, beleza, vou fazer. Aí eu prestei alguns vestibulares e acabei passando na FEI. Só que eu não fiz cursinho nem nada, né? Não queria perder tempo, então eu acabei entrando na FEI mesmo, em engenharia civil. E como é que foi durante o processo da graduação? Teve alguma matéria que você sentiu, assim, muita dificuldade, que você se lembra? Então, na verdade, nem tanto, né? Apesar de engenharia ser um curso que as pessoas têm um pouco de medo, a engenharia civil não é tão, eu não sei a palavra que usa, mas não é tão complexa como uma engenharia mecânica, por exemplo. Porque civil é mais bruto, né? Mais bloco e, enfim, construção. Então são coisas mais com detalhe menor. Então a graduação também não foi tão complexa assim, igual meus amigos que foram para a mecânica, por exemplo, que eu via que eles sofriam bastante, que tinham uns desenhos muito mais técnicos e, enfim, diversos tipos de cálculos muito mais complicados. Mas, assim, foi uma graduação tranquila, mas, enfim, apesar de eu não ter atuado na área, é muito importante você ter uma graduação, qualquer que seja, porque a faculdade abre uma visão muito grande de mundo, né? Enfim, e principalmente engenharia me ajudou muito com cálculo, diversos tipos de cálculos. Eu já tive uma loja de imóveis e quando eu entrei na loja, eu estava terminando a faculdade ainda, eu fazia muita conta de cabeça, eu via que as taxas da minha maquininha eram extremamente abusivas, e aí eu fui e mudei, e eu tenho vários conhecidos que já trabalham há vários anos antes que eu, eles não tinham taxas tão boas quanto as minhas, porque eles não faziam conta, então sempre acabou ajudando bastante. E também é bem bom, bem legal, né? E a engenharia civil também ajuda muito na parte visual. Então, para ter uma noção de dimensionamento, enfim, de estrutura, de tamanho das coisas, então sempre, apesar de eu não ter atuado, sempre é bastante positivo. Entendi, que legal. Uma coisa assim, eu até vou deixar essa pergunta para depois. Eu ainda vou fazer outras que eu vou fazer antes. Mas assim, uma coisa que eu achei muito legal, e a gente vai comentar depois, é o fato que nem você acabou de citar. Você não atuou na área e você partiu para uma área um pouco diferente, que eu não conhecia que tinha dentro da engenharia civil. Então depois a gente vai falar disso. Falando ainda um pouquinho sobre a graduação, tem alguma lembrança que você tem, que você fala assim, nossa, isso me ensinou muito, foi assim, algum projeto, alguma matéria que seja, que te marcou? Então, tem uma história que eu sempre conto para todo mundo, que inclusive é o motivo de eu ler tanto hoje, né? Tem um professor, ele chamava Cauano, eu nem lembro a matéria, falar bem a verdade, mas eu lembro que lá nas primeiras aulas, ele chamou a atenção de todo mundo, né? Para perguntar se hoje tivesse um processo seletivo aqui nessa sala, quem que eu contrataria? Aí ele começou a dar a realidade para a gente, né? Grau técnico não pode ser, vocês todos estão no mesmo semestre, então teoricamente todos sabem a mesma coisa. Línguas não pode ser também. Hoje, se você não fala 2 ou 3 línguas no mercado, você vai ter muita dificuldade. Então é um requisito básico. E aí ninguém sabia qual que seria, né, a vantagem de um para o outro. E aí ele falou uma coisa que me marcou bastante. Ele falou: o que vai diferenciar vocês numa possível entrevista é o conteúdo do currículo, a forma que vocês escrevem, o vocabulário que vocês usam, e como que você melhora isso, como que você tem um vocabulário mais rico. E ele falou, lendo cada vez mais. E aí me marcou muito também, porque ele perguntou para mim quantos livros eu lia por ano. E na época eu lia 1 ou 2 por ano. Eu falei, leio 1 ou 2. Aí ele falou que era muito pouco, e a outra menina falou que lia 1 por semana, e a outra 2 por mês. Isso me marcou bastante. Daquela aula para hoje eu já li mais de 60 livros, vamos dizer. De tanto que me impactou, sabe? Foi uma coisa que talvez para a maioria das pessoas da sala não fez tanto sentido, mas para mim realmente mudou bastante. Foi acho que uma das coisas que mais me marcou, que não tinha nada a ver também com a engenharia. Gente, que incrível! E é uma coisa assim, uma coisa que você falou muito legal. Se você não souber se vender,
ninguém quer comprar também, né? Não quer ter na empresa É, alguém que não saiba se vender. Muito pois legal. é. Gostei da forma que você colocou. E me fala, como é que foi os estágios durante a graduação? Você conseguiu lidar bem? Você conseguiu assimilar o conteúdo que você estava vendo na sala de aula, com o que você aprendeu, com os livros, né? Depois agora da experiência. Como é que foi? Então, esse que é um ponto bastante importante, né? Quando eu entrei na faculdade, a engenharia civil estava em alta, estava bombando. Mas quando eu estava para me Sim, formar, foi bem na época que deu o Lava Jato e prenderam várias empreiteiras e tal. Então, lá para 2016, 2017, quando estava para me formar, o mercado estava bem embaixo. Então, eu acabei não tendo uma entendi. atuação de estágio tão efetiva assim, né? Eu ajudei em algumas obras que tinha da família, algumas reformas com um amigo meu que tinha se formado um ano antes, mas infelizmente eu não consegui um estágio na área mesmo, né? E daí é Entendi. uma coisa também que as pessoas precisam ter um pouco de paciência e não acabar se culpando, porque o mercado tem altos e baixos, né? Com Então, certeza. às vezes você não consegue um estágio, mas você abre uma outra porta melhor. Então, isso acabou. Eu fiquei um pouco, né, preocupado e tal, mas por não ter feito um estágio, mas deu tudo certo, graças a Deus. E então o mercado está Sim. bastante em baixa mesmo. Hoje eu acredito que esteja melhor, mas infelizmente o mercado de engenharia civil na época estava bem turbulento, então acabei não tendo uma atuação muito forte no mercado. Entendi. E olha que engraçado, né? É assim, pensar como o mercado é volátil mesmo, como você acabou de falar. Quando você entrou na graduação, você entrou justamente porque estava bombando. Numa época da engenharia civil, assim, que eu acredito que, nossa, tava assim, deu o estopim, né? Para crescer cada vez mais. Sim, E aí, quando você saiu, ela já não estava assim, por conta das coisas que aconteceu, né, no caso, mas assim, ela não estava tão, como você colocou, não estava em alta, tinham né? tanto espaço, vocês em alta, isso. Vocês não estavam conseguindo. E a gente brinca que aqui em Três Lagoas é assim, ainda bem que só tem duas faculdades de engenharia de produção. Porque assim, se tivesse mais uma, e a gente ia ter que abrir empresa para trabalhar, entendeu? Sim. Mas Porque né, em todos os lugares tem. o mercado é muito complicado. Mas Sim, pensando nessa minha trajetória da faculdade, um conselho que eu tenho para deixar, pesquisa bastante antes de escolher um curso. Como que, sim, quais são as previsões para esse mercado para daqui 3, 5, 10 anos? Que é o tempo que você vai entendi. demorar para se formar, né? Porque, ainda mais hoje, com esse negócio de inteligência artificial e várias tecnologias novas saindo, o risco de você entrar num Sim, curso que daqui 10 anos talvez nem exista mais é muito grande. com Então, certeza. tenta, por mais que seja difícil fazer esse tipo de pesquisa, entender como que está o mercado hoje e quais são as expectativas para o futuro, para você não acabar Com certeza. entrando na direção errada, né? Porque Sim, faculdade, por mais que seja particular ou pública, você vai investir tempo, vai investir sua saúde, vai investir sua cabeça para focar ali. é, Às vezes você vai precisar conciliar com o trabalho, então vai acabar te cansando bastante, te estressando bastante. Então, com antes de escolher um certeza. curso, ou mesmo se você já estiver no curso, estiver no começo, busque entender qual que é o futuro daquela profissão, para você não ter que sair da faculdade e começar uma nova faculdade do zero, ou uma graduação que não tenha muito a ver com o que você esperava, né? Porque o Sim, com mercado certeza. é muito rápido, as coisas mudam muito rápido e então tomar cuidado para não perder tempo, né? Sim, sim, exatamente. E também eu falo, assim, eu acho que esse conselho vale também até para o pessoal que está saindo da faculdade, né? Porque às vezes você parte para uma pós-graduação, um mestrado, ou o que seja, ou até um MBA, e aí você percebe que, pô, isso aqui não está sendo tão aceito. Será que eu fiz uma má escolha? Né? Exatamente. Então, tipo assim, exatamente nesse ponto que eu falo, quando a gente vai fazer uma escolha, principalmente de curso mesmo, a gente tem que ter muita certeza e ter planos, né? Se Sim, caso esse der errado, pelo menos assim, pô, eu tenho outra coisa para fazer, eu consigo utilizar de outra forma. Que nem no caso que você me surpreendeu, que eu nunca imaginei que engenheiro civil também partia para a área de negócios, assim. Que assim, eu imaginava essa
área de gestão totalmente engenheiro de produção, que é o meu, entendeu? Que é o meu negócio. Se você for ver o currículo de grandes gestores aí de diversas áreas, muitos deles são Sim, formados em engenharia civil, com áreas que não tem nada a ver com construção. Porque a engenharia pois como um é. todo, uma coisa que eu acho muito legal da engenharia é a visão de mundo e de negócios que essa graduação dá, independente da engenharia que for. Produção, Muito. química de Sim, alimentos, civil. Então, é uma área bastante interessante para abrir a visão das pessoas, né? com certeza. E assim, era essa pergunta que, assim, principal que eu teria, porque, assim, eu achei o máximo, até quando eu vi, né, o currículo, eu falei, como? Não entendi. Deu um bug, assim, no meu sistema, eu falei, não entendi. Como? Como que foi a escolha? Tipo, estou na civil, mas me encaixei em gestão e vou para a área de gestão, vou fazer MBA, vou... Como que foi isso? Então, eu estava com uma loja de imóveis e minha família já tinha empresa, né, a sede Al Halal, vai fazer 40 anos ano que vem. Só que eu trabalhei na sede há um tempo, numa área lá que eu não gostava muito e, enfim, foi aberta essa loja, meu pai estava abrindo a loja, eu falei, vou parar aqui na sede um pouco, vou lá ajudar meu pai. E aí meu pai não continuou indo para a loja, eu fiquei assumi ali praticamente. E, e aí eu via, né, aprendi bastante como negociar e atender cliente. Isso tirou bastante da minha timidez também. Eu fiz algumas propagandas na Entendi. época num canal que tem aqui em São Bernardo. Aprendi bastante de marketing digital. Na época, a página da loja do Facebook chegou a mais de 8 mil seguidores. Então, eu aprendi Sim, bastante sozinho, né? Eu sempre fui muito autodidata. E lia bastante entendi. também. Um livro que eu lia na época que eu lembro era Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Que é um livro bastante interessante. Então, eu comecei a ler mais ou menos naquela época, né? Foi perto de eu me formar, foi perto daquele conselho do professor que eu comentei. Sim, E então eu fiquei na loja um ano e meio. Um amigo meu, que era sócio do irmão dele, o irmão dele casou e precisava ter uma renda maior porque não estava sustentando os dois uma loja só. E aí, meio que na brincadeira, eu falei: Ó, estou vendendo minha loja, o que que você acha? E aí ele aceitou e a gente negociou ali e acabou dando certo a venda da loja. Só que eu fui falar com a família, né? Que eu via entendi. que tinha oportunidade na Sedial, que precisava de alguém atuando mais próximo ali, porque como é uma empresa que atua internacionalmente, então fazia muitas viagens e tal, e o meu tio, que era o gestor na época, acabou não viajando muito e não ficava muito no escritório. Então eu fui lá falar para Sim, ele que eu queria ajudar, né, de alguma forma, mas como entendi. eu já estava formado e já tinha noção de negócios e tal, eu queria um cargo de gestão, não o que eu estava fazendo antes que eu comentei, né, que era cobrança. E daí a gente conversou ali, a gente chegou num acordo, aí eu assumi a gestão, né, do escritório, e de lá para cá que começou essa questão de gestão mesmo, né? Eu lembro que Entendi. uns 3, 4 meses depois que eu comecei na Sedial, uma grande amiga do meu tio, hoje é muito amiga minha também, a Juliana Macedo, ela tinha saído da empresa que ela estava, que era uma multinacional, e foi conversar ali para ver se tinha alguma proposta, alguma ideia de trabalho, e a gente fechou uma consultoria de gestão. E foi daí que Ah, começou. Foi junto com a Juliana que eu comecei esse foco mais para gestão de pessoas e gestão de empresas e tal. E ela que me entendi. indicou fazer a FGV também. Então foram 10 meses aí Legal. de. Foi 10 meses aí de consultoria, meio que uma mentoria também, porque ela é 10 dias por mês para a empresa e passar boa parte comigo, me ensinando de indicadores e gestão de pessoas, e, enfim, gestão Adoro, de qualidade é bem legal, né? adoro. E aí ela me falou para fazer os cursos, me indicou a FGV. Eu comecei um curso antes de entrar na FGV, que era numa faculdade em Jaguariúna, que era gestão de projetos, mas era 2 horas de carro.
E aí eu tinha que sair Nossa, daqui 6 horas da manhã de sábado para voltar, chegar em casa às 8, 9 da noite. Eu acabei entendi. desistindo e indo para a FGV. E aí eu vi que gestão estratégica e econômica de negócios tinha a ver com o que eu queria. E eu Sim, entrei ali, me matriculei, fiz o curso. de cabeça. E então foi bem legal, assim. Eu posso. Hoje eu acho que eu estou com um currículo bastante interessante, graças a essa Com autonomia, né, certeza. que a família me deu para assumir a sedial e investir em treinamento. E também por eu ter buscado áreas que tinham a ver com o que eu estava fazendo, né? Então, gestão de empresas, enfim, normativas de qualidade, ISO 22000, FSC, boas práticas, enfim, diversos tipos de curso que eu acabei fazendo. Tem um professor aqui meu, não sei se ele ainda está na live aqui presente, o Ricardo, ele já passou pela live, e ele deve estar, assim, surtando neste assunto, tá? Ele deve estar, assim, em êxtase total também, igual eu. Porque, assim, é totalmente nossa área. Assim, tudo que nosso pezinho tá nisso aí. A gente adora. Então, quando eu li, como eu falei, eu fiquei muito surpresa, porque eu nunca vi. Então, eu acho que o pessoal que também, eu sempre falo, a engenharia, a medicina, o direito abre muitas portas. Então, a gente sempre ouve essas três. Só que essa da engenharia civil na área de gestão, eu amei. Eu amei muito. É claro que não foi só Muito a mesmo. faculdade, né? Você tem que buscar Sim, cursos adicionais para isso, mas é com sempre a certeza. área de engenharia abre sua visão para essas áreas todas, né? E gestão é Muito, muito muito legal, mesmo. né? Tanto gestão de pessoas quanto gestão de processos. E tem tudo a ver com a certificação Halal. Eu não sei se a gente vai tocar nesse assunto A mais para gente vai frente, entrar. mas tem A tudo a gente ver vai entrar. também. Que legal. Não, eu já quero, eu já vi que eu já segui no LinkedIn, entendeu? Eu já vi. Eu já tô assim, atenta, quando surgir vaga, eu tô lá, entendeu? Porque assim, eu falo que o podcast, todo dia eu saio querendo mudar de curso ou trocando de empresa e cada vez eu tô num lugar. É isso. É esse o bom do podcast. E o bom da conexão também, né? Então, assim, já falei, já tô adicionando lá, ó. Vou ver o currículo todo dia. E agora, depois da dica, né? Duas dicas. Ler mais livro e se vender melhor, né? Com Já tô certeza. assim, já vou anotar na minha dica. Outra coisa que eu queria te perguntar. Sobre a parte do comércio exterior. Como é que foi essa escolha? Foi da mesma forma da engenharia? Foi por conta do que você já estava fazendo? Como é que foi? Então, o comércio exterior eu estou começando agora esse ano, fiz a segunda aula sábado passado. E como que eu fui parar Entendi. nisso, né? A gente com a certificação Halal, a gente atua com empresas brasileiras que querem exportar para os países árabes e muçulmanos. Mas Sim, uma coisa que a gente percebeu, isso é uma oportunidade também, né, para quem tá acompanhando aí, é que as empresas de alimentos, apesar do Brasil ser o maior produtor e exportador de alimentos do mundo, ou um dos maiores em diversos tipos de produtos, tem muita pouca gente capacitada para trabalhar no mercado de exportação. Então, qual que é o grande entendi. gargalo que a gente viu? A empresa tem um produto bacana, tem um sistema de gestão de qualidade bastante próprio, bastante correto, porém ela não tem pessoas para fazer essa venda internacional ou para operacionalizar a exportação dos produtos. Que E isso, legal. exatamente. E aí eu vi que as empresas querem fazer certificação, querem atender o mercado internacional, mas ela não sabe nem como chegar no cara lá fora, não sabe nem falar uma segunda língua muitas vezes, não sabe falar inglês, não sabe falar espanhol, árabe com certeza não sabe também. E daí o cara tem um É, produto muito bom, tem um preço bastante interessante para o mercado internacional, mas não tem sim, pessoas para fazer esse trabalho. Então, entendi. eu comecei no curso de comércio exterior para entender melhor como funciona isso, né? Porque, beleza, eu tenho um produto, mas Uhum. como que eu faço para colocar esse produto no container e levar para fora? Eu não sei. Eu sei que o certificado halal vai junto, porque o porto do país muçulmano pede. Então, eu entrei para entender um Entendi. pouco
E uma coisa também do meu perfil que eu sou assim, é que eu gosto de entender um pouco de todas as áreas que eu atuo. Então, já fiz curso de departamento pessoal para entender como funciona a folha de pagamento, curso de qualidade, curso de vendas. Então, eu gosto de entender um pouco de cada coisa para, como eu faço gestão lá no escritório de quase 30 pessoas, para quando tiver qualquer situação, eu saber como lidar com cada Saber lidar. assunto, né? Então, Entendi. e é uma dica, mais uma dica que eu dou também, né? Se você trabalha com qualquer Com tipo certeza. de loja de imóveis, com, enfim, restaurante, com comércio exterior, com qualquer coisa, busque entender assuntos agregados, porque com certeza no meio do caminho você vai ter algum problema, um funcionário que não entendeu por que que recebeu daquela maneira, ou por que que a férias não saiu daquele jeito. Então você vai evitar muita dor de cabeça, entendendo um pouco de cada Com coisa, né? certeza. Muito, muito. Você falando agora me fez lembrar, eu até pesquisei aqui rapidinho o nome para ter certeza, de um livro que quando eu li ele, foi exatamente essa sensação que eu tive que você acabou de falar, sabe? De você querer entender o que está acontecendo em volta, né, de você. Que é o livro do Monge Executivo. Eu indico ele para todo mundo. Todo mundo que já veio Ele é aqui, a muito gente bom quer esse mesmo. livro para todo mundo. Ele é muito incrível e ele abre a nossa mente para entender tudo o que acontece, exatamente disso. Tudo que acontece ao nosso redor, para a gente prestar mais atenção nessa parte. E também eu senti que você tem um lado de empreendedor, né? Tenho, Tudo, tenho. um feeling Esse é um assim, livro que eu tudo li para dar também, certo. foi indicado por um outro Sim, professor. Inclusive, eu descobri que ele mora aqui no meu prédio recentemente. E também eu acho muito legal essa parte de empreendedorismo, essa parte de gestão. E, e é uma coisa que não é fácil, né? Você não pode sair abrindo um negócio do dia para a noite. Você tem que estudar bastante. Tem sim, um livro com certeza. legal para indicar para quem está abrindo um pequeno negócio ou até venda de, sei lá, ovos de Páscoa na Páscoa agora ou qualquer coisa, que eu achei bem legal. Eu abri uma franquia de café junto com minha esposa aqui em Santo André e a gente foi para a livraria para ver alguma coisa de gestão, a gente achou esse livro e achamos bem legal. Ele chama MBA Visual, eu não lembro o nome do autor, mas ele pegou um curso de MBA que ele fez e compilou tudo isso num livro, um livro bem fácil de ler, ele é bem desenhado, bem ilustrativo. Ele fala de várias e várias áreas de um negócio, fala de RH, tratação, Que de, legal! de custo de mercadoria, de preço de vendas, enfim, como atender um cliente. É um livro bem rápido de ler e ele é bem legal para quem está Sim, começando, né? Então ele resume aí entendi. 2 anos de MBA em um livro que você lê em uma semana. Que bom. Não, isso então é uma dica assim, importantíssima. Então, É bem legal. perfeito. E me fala uma coisa, uma dúvida que me surgiu. Qual que foi assim a principal diferença que você teve quando você terminou a graduação, né, no caso, concluiu tudo, e quando você começou o MBA? O que foi assim para você? Teve um choque de realidade em algum ponto? Como é que foi para você? Então, não sei, não sei se você já é formado ou não, mas tem um sentimento no dia que você acaba a faculdade, o que que eu vou fazer amanhã? Não tenho mais Eu tenho, ainda trabalho, não formei, mas ainda tenho. então você vai chegar, ó, eu não tenho que entregar um trabalho, eu não tenho TCC para fazer, eu não vou ter prova semana que vem, e agora, o que que eu vou fazer? Então, mesmo que eu já estava trabalhando, você sente um vazio, assim, sente tá faltando alguma coisa na minha rotina. Então, eu me Entendi. formei na faculdade em junho de 2017, junho, e eu fiquei, e agora, né? Aí eu continuei um pouco com a loja antes de vender a loja, e eu pensava, nunca mais vou estudar na minha vida, porque é chato estudar, né? Querendo ou não, é chato. Então, aí beleza, aí eu me formei ali, fiquei 6 meses, é, é, 6 meses com a loja antes de, é, enfim, começar na sedial. E aí eu comecei na sedial, meio sem saco de estudar muito.
E aí eu comecei o MBA, e a diferença entre o MBA e a faculdade, que eu acho que é uma metodologia bem legal, é que a faculdade é todo dia, né? De segunda a sexta, eu estudava de manhã, das 7 a 1 da tarde, e o MBA é uma vez a cada 2 semanas. E não tem prova, não tem TCC, não tem esse monte de coisa chata, então é só a parte realmente de ir lá e aprender, né? Então é bastante diferente de um curso de faculdade, mas é um curso mais voltado para a área que você está, né? É um curso mais rápido, mais objetivo, e eu achei bem legal e eu imagino que um mestrado seja muito mais complexo do que MBA, mas o MBA é legal para quem está nessa área de gestão, porque é um curso que não pesa muito, você não vai ficar muitas horas ali focado em fazer os trabalhos, mas vai te dar várias ideias e várias opções legais aí de ferramentas para você aplicar no dia a dia. Que legal, eu adorei. E passando, né, no caso, para pós-graduação, trava-língua. Como é que foi para você esse processo? Também foi da mesma forma? Você gostou mais da pós do que da graduação? Como é que foi? Eu achei a pós mais objetiva, né? Mais direcionada. Então a faculdade, apesar de ser importante, mesmo se eu pudesse voltar atrás, talvez eu faria outro curso, mas eu faria faculdade. Tem muita matéria ali que é só para encher a grade curricular, então muita matéria que você não tem muito a ver com o que você está fazendo, que não sei se é uma exigência do MEC ou da própria faculdade, que você acaba perdendo um tempo ali, e fora que é todo dia, então você acaba não conseguindo conciliar com o trabalho. Na faculdade que eu fiz, tinha um problema que era um semestre de manhã, um semestre à tarde, então era impossível você conseguir algum trabalho porque o horário não era fixo. E na pós não, na pós você já, pelo menos em forma geral, né? Você já está em algum negócio, já está trabalhando em alguma área e você está buscando se especializar nessa área. E não é uma coisa que é todo dia, é uma vez a cada 15 dias. Na pós da FGV que eu fiz, que eu achei bem interessante, tinha um projeto de uma empresa que começou desde a primeira aula até a última aula. Então a gente criou uma empresa juntos e foi aprendendo contabilidade, enfim, gestão, várias coisas de internacionalização de empresa. E começou desde a primeira aula. A gente criou a empresa e foi desenhando ela até o final. Isso eu achei bem legal, porque você pega várias e várias áreas de um negócio, né? Então a diferença é essa. Eu acho que o MBA, né, não após mestrado que eu não conheço, ele é muito mais objetivo e direcionado para negócios. Então, se é a área que você quer atuar, né, que é a parte de administração, é bem legal. Entendi. Que legal. Adorei. E me fala uma coisa, qual que é, assim, pensando agora, né, de tudo? Tudo que você passou, pós-graduação, MBA, graduação, tudo. Qual que é a melhor lembrança que você tem hoje, que você para, assim, você lembra e fala, nossa, isso aqui valeu a pena demais? Boa pergunta. Bom, um momento que me marcou bastante foi quando eu vendi a loja e aí eu, enfim, negociei ali, assim, sem o pessoal que trabalhava comigo saber, tinha na época 6 pessoas que trabalhavam comigo e eu estava começando a aprender, né? Hoje eu tenho muito mais experiência em gestão do que eu tinha lá atrás. Mas o que me marcou muito nessa época foi quando eu avisei eles que eu ia sair, é que todos eles falaram que eu fui o melhor chefe que eles já tiveram, que eles não queriam que eu parasse de trabalhar lá. Então isso me marcou bastante. Não sei se foi da boca para fora, mas marcou bastante, né? Porque eu tenho uma atuação bem próxima do pessoal, até hoje na Sedial também, e de entender o que eles estão passando e ouvir o que eles estão sentindo, e isso acho que acaba marcando as pessoas, né? Então isso foi um momento que me impactou bastante. Tem algum livro que você indica para liderança?
Tem um livro muito bom que chama Empresas Feitas para Vencer, se eu não me engano, Bom, não vou falar o nome do autor para não falar errado. Empresas Feitas para Vencer, que ele traz algumas questões aí de administração de empresas. Por exemplo, ele tem uma fábula no livro que fala da raposa e do porco-espinho. Para você ser um porco-espinho, você focar em uma coisa e ser o melhor do mundo nessa coisa. E aí qual que é a fábula, né? A raposa queria pegar o porco-espinho e a raposa pulava de um lado para o outro bem rápido, bem ágil, e se escondia atrás do arbusto e tal. E quando ele ia atacar o porco-espinho, ele só se fechava e atirava espinho, e a raposa se furava com os espinhos, ficava machucada e o porco-espinho seguia. Então, isso foi um grande ensinamento desse livro, que seja o melhor do mundo, ou pelo menos o melhor da sua região naquilo que você está fazendo. Se você vende lanches, faz o melhor lanche da região. Não precisa tentar vender cookies e chocolate, bolo e inserir centenas de produtos no seu cardápio que você não sabe fazer. Então, seja o melhor do mundo naquilo que você faz. Genial. Adorei. Eu já até anotei esse livro aqui, entendeu? Eu já quero ler. Ele é bem legal, bem legal. E me fala uma coisa, agora eu queria que você assim, deixasse um merchan, né? Da sua empresa, da empresa que você está hoje. Queria que você deixasse assim, que o pessoal explicasse de uma forma geral como que está hoje, o que você está fazendo hoje, quais são as novidades. Tá, para quem não sabe, eu acho que a maioria não sabe, halal é aquilo que é lícito, aquilo que é permitido para o muçulmano. E a certificação halal é uma certificação para garantir que o produto que o consumidor muçulmano está consumindo atende à fé desse muçulmano. Os muçulmanos seguem o Alcorão, que é o livro sagrado revelado por Deus, e os ensinamentos do profeta Mohammed, que a paz esteja com ele. Hoje a população muçulmana é quase 2 bilhões de pessoas, 1/4 da população mundial, e o Brasil é o maior exportador de alimentos halal do mundo. Apesar da maioria das pessoas não ter ideia disso, não saber o que é o mercado, o Brasil é o maior exportador de alimentos halal do mundo e tem oportunidade para muito mais empresas acessarem esse mercado. E o que a gente faz? Né? A gente, através de auditorias que são baseadas na ISO, por isso que eu falo muito de ISO, é muito próximo da parte de gestão, através de auditorias de documentação, de sistema de gestão, auditoria da produção mesmo, da fábrica, a gente vê se a empresa está atendendo às normativas halal, as normativas que o muçulmano crê, e se tiver tudo certo, se o processo estiver ok, se for, por exemplo, proteína animal, como frango e carne, existe um ritual lá de abate que deve ser seguido, então a gente vê tudo isso na planta e emite um certificado para garantir que aquela planta, aquela produção é halal. E o mercado halal abre portas aí para quase todos os países do mundo. Hoje existe muçulmanos no mundo inteiro. No Brasil, estima-se que tem 2 milhões de muçulmanos, mas tem muçulmano nos Estados Unidos, na Europa, na China, na África. E é um mercado gigantesco que está crescendo todos os anos. E não é só alimentos que está entrando nesse mercado. Tem produtos químicos, tem cosméticos, tem farmacêuticos, têxteis, mídia, finanças. Então é um mercado gigantesco. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. Para quem está na área de veterinária, de engenharia de alimentos, de zootecnia, vale a pena conhecer, porque as grandes empresas de alimentos do Brasil são certificadas halal e precisam de pessoas que saibam o que é halal para fazer os processos. Então, é aquilo que a gente fala, né? Busca conhecer o máximo possível de coisas. O mercado halal é uma coisa interessante para você conhecer por curiosidade ou para mercado, e vai abrir portas porque o Brasil hoje ele é o maior exportador e mesmo assim ainda tem muito mercado, né? A gente está falando de 2 bilhões de pessoas no mundo para serem alimentadas e o Brasil está numa posição bastante estratégica nessa questão de segurança alimentar do mundo.
Então, quem Entendi. ainda está na dúvida de qual área seguir, o mercado de alimentos está em alta. Eu acho que é um mercado que vai estar em alta para sempre, porque as pessoas nunca vão deixar de comer. Então, se você Com se certeza. identifica com engenharia, existe engenharia de alimentos, com veterinária, tem a veterinária, zootecnia, diversas áreas aí que dá para você atuar. E é um mercado que está muito forte, então vale a pena pesquisar também. Entendi. E me fala uma coisa, que nem, por exemplo, vou colocar como eu vou formar em engenharia de produção final do ano e eu quero entrar nessa área. Por onde eu posso começar? Que você pode indicar aí para mim? Entrar na área do halal, você diz. Isso. Bom, hoje as maiores empresas de alimentos do Brasil já são certificadas, mas tem muitas empresas menores que ainda nem conhecem o mercado, ou têm medo de exportação, ou não sabem, não têm ideia como que funciona. E um dos requisitos para você ser certificado halal é você ter um sistema de gestão. Sistema de gestão, para quem não sabe o que a documentação que você usa para controlar seus processos. Tem tudo a ver com engenharia de produção. Então você vai ter que desenhar um processo, você vai ter que ter um fluxograma de como funciona seu processo, como que entra a matéria-prima, como que é processada, como que ela é estocada, como que ela é despachada para o cliente final. E então para a engenharia de produção, né, que é a sua área, tem bastante oportunidade também, não só na parte de Legal. alimentos, na parte de cosméticos, na parte de farmacêuticos também. E é interessante você conhecer porque já vai ser um diferencial. Hoje o Brasil está com alguns projetos de incentivo à exportação para o mundo árabe. É um projeto da Câmara Árabe junto com a Apex Brasil, onde eles estão financiando empresas para se capacitar no mercado halal, certificar e participar de eventos internacionais. Então tem bastante Legal. oportunidade e o halal ele é muito parecido com normativas de gestão de qualidade. Então, Sim, se você conhece um pouco de ISO 9000, de qualquer sistema de gestão, o halal vai pedir isso, é interessante também. Então, hoje a gente fala que o halal, além de ser religioso, ele é sinônimo de qualidade também. Então, você está na parte de engenharia de produção, por exemplo, tendo uma noção de como funciona o mercado halal e tendo uma noção de processo, você consegue garantir que a empresa, por exemplo, tenha insumos halal para não ter contaminação cruzada, o processamento sim. halal seja adequado, estocagem e armazenagem estejam adequados e que a exportação ocorra da maneira correta. Engenharia de produção lindíssima. Desenhada de uma forma. Adorei, gente. Agora, assim, adorei a dica, vou anotar com certeza, entendeu? Mais uma área, eu sempre falo. Toda quinta-feira eu quero mudar as minhas áreas, entendeu? Eu já quero mudar. Semana passada eu queria ir para nutrição, entendeu? É isso. Que eu vou conhecendo com vocês, aí eu quero mudar. É legal, né? Mas, brincadeira. Não, é muito bom. Mas agora a gente vai entrar assim, tá chegando no finalzinho as perguntas. E eu sempre brinco que a gente vai chegando no final, eu deixo as perguntas para o final, essas aqui, porque assim, normalmente eu saio quase chorando, então não pode fazer no começo, né? Porque a gente se emociona, a gente fica feliz pelas pessoas, né? Então, a primeira pergunta que eu ia te fazer, que é sobre assim, você quase respondeu a pergunta antes de você nem saber. Olha que engraçado. Que é sobre assim, quando a gente é criança, a gente sonha em ser assim, astronauta. A gente sonha em ser, não sei, veterinário, jogador de futebol, né? Então, eu queria te perguntar, pensando, né, quando você era criança, você queria ser alguma coisa. Hoje, você mudaria para ser isso que você queria ser quando criança? Ou você sempre quis ser o que você é hoje? Então, eu sempre quis trabalhar com gestão de pessoas, talvez não da maneira que eu atuo hoje, né? Porque quando a gente é criança a gente tem uma ideia bem diferente de Sim, mundo, mas eu acho que eu não mudaria, talvez eu mudaria algumas coisas no processo, né? De como eu cheguei até aqui, sim. mas eu acho que é, se eu Já pudesse estava no voltar no sonho. tempo,
eu teria orgulho de que eu me tornei hoje. Eu acho que eu estou bem feliz, assim, de onde eu cheguei. Incrível. Muito, muito. Que bonito. Ó, arrepiei, entendeu? Arrepiei. Que bonito. E isso é muito bom, né? Porque quando a gente é criança, a gente coloca muita expectativa na gente, né? Ai, quando eu tiver 18 anos, eu quero ter minha casa enorme, andando com um carrão, rico milionário, né? Pelo menos assim. As minhas amigas, a gente sempre sonhava. Com 18 anos, a gente já tá andando de iate, entendeu? E aí a gente vai chegando próximo da idade, vai vendo que não é bem assim que funcionam as coisas. Então, eu acho isso muito interessante, né? Eu não sei porquê, né? Mas a maioria dos pais, dos educadores não ensinam que o mundo não é um conto de fadas. E aí você vai crescendo e vai sentindo na pele vários tropeços aí. Você imaginava uma coisa e não acontece. Aí você fala, quando eu tiver 18 anos eu vou ter um carro, vou ter um celular, vou ter uma casa, vou ter não sei o que lá. Você chega lá, às vezes tem um celular quebrado, não tem carro, não tem casa, não tem emprego. Então, eu acho que isso faz parte da vida, né? Esses choques. Sim, Mas com certeza. eu não estava tão preparado para saber que a vida não era tão boa quanto eu imaginava. Mas graças a Deus deu tudo certo. A vida não é um morango, então assim, a gente. Eu sinto isso também às vezes, viu? Eu brinco com a minha mãe, que eu entrei assim, eu faço parte do centro acadêmico da faculdade, e eu brinco que eu queria assim, gente, eu queria estar na hora das fotos, entendeu? Eu não sabia que era tanto BO, não, entendeu? Não, eu não sabia, não. E aí, quando a gente vai conhecendo, e eu imagino assim, uma empresa, hoje a gente está numa. É uma empresa? É uma empresa, se for considerar. Mas assim, é institucional, é pra gente se desenvolver. Então eu imagino o quanto de BO que não deve aparecer em uma empresa. Aí eu falo, meu Deus do céu, eu não tô preparada para isso ainda. Você que acha que não está preparada, né? Quando Então, o desafio aparece, a gente sempre consegue, pelo menos na maioria das vezes, a gente sempre consegue se livrar do problema. E é isso que eu falo, né? Que a gente não é preparado quando criança. Porque sim, a gente cresce muito, não mimado, né? Mas sempre com alguém resolvendo pra gente as coisas. E no primeiro tropeço você dá um desespero, mas todo mundo tem problema. Isso você sim, pode ficar tranquila. Grandes empresas, pequenas empresas, empresas multinacionais, todos têm praticamente o mesmo tipo de problemas. A diferença é que as grandes têm esse problema, essa desorganização controlada, e quem não é tão grande tem a desorganização descontrolada, mas sempre acaba dando certo, sempre a gente consegue passar pelas dificuldades. O sim, mercado, com infelizmente, certeza. não está tão em alta assim, mas o principal é não ter medo dos problemas e encarar de frente, que se Deus quiser tudo se resolve. Ah, adorei, adorei. Já me deu assim um ânimo até. E me fala, qual que é o legado que hoje você pensa em deixar? Então, é o que eu comentei no começo do podcast. Um dos meus objetivos de vida é que todo mundo que converse comigo, que passe por mim em algum momento da vida, aprenda alguma coisa. Ou sobre halal, ou sobre religião, ou sobre gestão, ou sobre, enfim, relacionamento, ou paternidade, ou qualquer assunto. Então, se eu puder realmente, quando eu estiver velho, olhar para trás e sentir orgulho, saber que essas pessoas que passaram por mim aprenderam alguma coisa comigo, buscaram um livro que eu indiquei, um vídeo que eu indiquei, ou eu dei um conselho para ela e ela aplicou na vida e foi um conselho benéfico. Então, o meu grande objetivo, assim, meu grande legado é ensinar as pessoas, desde assuntos mais técnicos até assuntos mais pessoais e íntimos. Entendi, que incrível. E me tira uma dúvida. Você falou que você é de São Bernardo, é isso? Isso, São Bernardo do Campo, São Paulo. Entendi, entendi. Você hoje não dá palestra. Palestra? Se me convidar, É, eu dou. Eu já fiz algumas já. tudo bem, tudo bem. Essa era uma dúvida que eu precisava ter tirado. Então, ok.
O convite irá chegar, tá bom? Obrigado. É isso. Eu já fiz algumas, Não já. posso dar spoiler. Não, tudo bem, eu aguardo algum convite. E tem tudo a ver, né, com o que eu falei. Você dar uma palestra, você apresentar algum conceito para alguma pessoa, é ensinar as pessoas, né? Uma vez um amigo meu de uma agência de marketing me convidou para falar. Ele toda semana convidava alguém de fora para fazer uma palestra para os funcionários dele. E eu falei sobre leitura. Eu achei bem legal isso, né? Não falar só sobre halal, mas falar de desenvolvimento pessoal, de aprendizagem. Então, já fiz algumas palestras já, graças a Deus, e eu gosto bastante. Então, a gente, assim, tem, né? O pessoal da engenharia de produção provavelmente vai assistir isso aqui depois, entendeu? Então, eu não posso dar spoiler, porque eles pegam as coisas no ar, entendeu? Quando eu posto aqui. Então, eu não posso. Então, como uma boa presidente do centro acadêmico, eu vou me calar, mas o convite irá chegar, tá? Combinado. Irá chegar. Combinado. Agora, a última, tá vendo? Ó, nem vou fazer comentários, entendeu? Passou assim, voando o tempo mais uma vez. Mais uma quinta-feira que a gente, assim, aproveita até os últimos minutos. Então, é a última pergunta, que é sobre a sua frase. Que, para quem não viu, né, claro, fico muito triste para quem não viu o post. Por favor, vai lá no nosso perfil, vai lá conferir as nossas fotos, entendeu? Que tá linda aquela arte. Então, a frase que hoje, né, que você tinha escolhido pra gente, é sobre, vou ler. Lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Então, eu queria que você explicasse pra gente o porquê dessa frase de hoje. Bom, na minha concepção, a única coisa que a gente tem para dar para os outros é conhecimento. De valor real, né? Você pode dar dinheiro para o seu primo, dar dinheiro para os seus filhos, enfim, emprestar R$1.000, R$5.000, mas o que você pode realmente dar de valor para uma pessoa é conhecimento. E isso tem um pouco a ver com a minha religião, né? Sou muçulmano também. O primeiro versículo revelado do Alcorão foi Iqra, leia, leia. Então, o que significa leia? Vai estudar, vai buscar conhecimento, vai se especializar, vai entender sobre o mundo. O profeta também, que a paz esteja com ele, ele tem um ditado que diz mais ou menos: busque conhecimento, nem que for na China. Naquela época a China era o lugar mais distante que eles conheciam, né? Que era lá no Oriente Médio, na Arábia Saudita. E os companheiros do profeta, né, que a gente chama de companheiros, que eram as pessoas que viviam com ele, realmente foram até a China buscar conhecimento, foram até a África, foram até diversos países para aprender sobre diversas coisas, sobre comércio, sobre, enfim, defesa, sobre plantação, sobre diversas coisas. E por isso que eu trouxe essa frase, né? Tem tudo a ver com a minha religião, tem tudo a ver com minha carreira. Então, busque conhecimento o máximo que você puder, diversifique as áreas. Se você está fazendo engenharia de produção, busca um pouco de comunicação, pessoas, gestão. Se você faz qualquer outra área, busca áreas equivalentes, áreas que vão agregar no seu currículo e na sua experiência pessoal, que nunca vai ser à toa, né? Igual tem pessoas que questionam, por que você vai estudar história? Já aconteceu. Se você não souber o passado, você não consegue viver o presente, entende? Então, busca conhecimento de todas as áreas possíveis, estuda línguas, estuda outras culturas, isso com certeza vai agregar muito. Você pode acabar fechando um negócio porque você estudou uma história de algum episódio da história brasileira e a pessoa, de repente, tem algum artigo publicado sobre esse assunto, ou gosta muito desse assunto, ou você fala uma língua, sei lá, você estudou um chinês ou um japonês, você fala um oi na língua da pessoa, isso já cria uma conexão muito forte. Então, busca o máximo possível de conhecimento, porque vai abrir várias portas para você. Que incrível! E eu achei assim, mais incrível ainda é que, mais uma vez, a frase que eu vou deixar depois vai combinar com o que você está finalizando.
Adorei, adorei. E uma coisa que você falou que eu achei bem legal é isso de buscar conhecimento, né? Eu acho que, como na frase mesmo já fala, né? Isso não tira da gente nunca. Você pode aprender sobre tudo e nunca ninguém vai tirar isso de você. E também nunca é em vão. Todo conhecimento um dia vai ser usado para algo. Então, adorei sua frase, viu? Adorei mesmo. E quando eu li, eu falei assim, nossa, se minha mãe estivesse lendo essa frase, ela ia falar, eu não avisei, sabe? Pois é. É, a minha mãe iria falar essa frase. É igual Mas assim, uma vez eu estava com uns amigos e a gente estava falando sobre sorvete. E eu falei, tem marcas que são mais caras porque eles usam leite tipo A, leite integral, leite de verdade. E os que são mais baratos usam gordura saturada, gordura hidrogenada, gordura não sei das quantas. E por isso que eu pago mais caro às vezes. Aí o cara fala, mas pra que você sabe disso? Que diferença que faz? E aí faz a diferença de você realmente saber o que você está consumindo. Pode não fazer diferença para algumas pessoas, mas para mim faz. Então, em vez de pagar R$ 20 no sorvete, pagar 25, 30, que vai ter muito mais qualidade, para mim faz sentido. Então, você conhecer muito de várias coisas é importante. Mas também, um último, só para não ficar uma coisa muito aberta, não adianta você saber fazer tudo e não saber fazer nada, né? Tem que ser muito bom em determinado assunto e ser conhecedor das áreas equivalentes. Não adianta você querer fazer com tudo certeza. que ninguém faz tudo bem feito. Não. Eu ouvi esses dias, eu ouvi essa frase esses dias de novo, que a gente agarra muita coisa e aí acaba não fazendo nada bem feito. Tem um livro, aproveitando o assunto, chama Essencialismo, que é muito bom também. Ele fala disso, de saber falar não para os outros para você focar no que importa para você. É bem legal. Essencialismo. Sim, muito bom. Vou anotar também esse. Mas agora eu vou finalizando, porque assim, a minha frase de hoje, maravilhosa, né, como eu disse para você, vai combinar muito com o que você falou pra gente. Porque assim, o que eu entendi, que quando a gente aprende sobre muita coisa, a gente tira aquelas bandanas, né, que a gente fala. Então você começa a ver o mundo de uma forma diferente. Então, a frase que eu escolhi hoje pra gente, que amanhã não, sábado vai estar no meu perfil, que aí eu vou te marcar também depois. A frase que eu escolhi para finalizar, e essa frase é assim, eu deixo para vocês, é para você hoje, no caso, são especiais, essa frase provavelmente, em especial, na hora que eu estava escrevendo, eu li ela em algum lugar e eu falei, pô, vai casar com o que a gente vai conversar. E fica de lembrança para você quando você ouvir ela em algum lugar, ou você vê pelo meu perfil, você vai falar, essa frase é dedicada para mim. Então, é um presente nosso, né, do podcast para você. E a frase que vai estar amanhã ou sábado no meu perfil vai ser a seguinte: em mentes quadradas, ideias novas não circulam. Ela é Muito bem bom. famosa. Nunca tinha ouvido Ela é falar, bem mas famosa. muito bom. Parabéns. Então, E fez isso é muito o que a sentido engenharia com tudo que você fez falou. comigo, né? Você tem uma visão Exatamente. muito quadrada e a engenharia ou qualquer outro curso de graduação, tá? Não desmerecer nenhum curso, você sai disso para uma coisa bem mais aberta. Gostei da frase, obrigado. Então, essa frase hoje é para você, tá? É assim, é uma forma que a gente tem hoje de agradecer. Eu sempre brinco que, assim, infelizmente hoje o podcast não consegue juntar todo mundo em um lugar só. Infelizmente, por enquanto, entendeu? Eu acredito que um dia vamos sim se encontrar em algum lugar especial para estar recebendo cada um que vinha aqui ser entrevistado. Mas assim, só de ter essa conexão e saber que você topou participar, mesmo de uma forma online, e pôde trazer tanta informação, conhecimento de áreas que eu mesma não conhecia, já é muito gratificante. Então, muito obrigada mesmo de você ter topado, de você ter disposto esse tempo com a gente, porque tempo é tudo. Como você mesmo falou, tempo é tudo. Então, quando você tiver qualquer mudança no seu currículo, atualizou uma coisa nova, você me avisa. Pode Que com deixar. certeza eu vou te chamar de novo, viu? Pode deixar. Então, obrigado pelo convite. Com certeza. Pode falar. Obrigado pelo convite, obrigado para quem acompanhou ao vivo, para quem vai assistir depois nas diversas redes que vão ser publicados.
eu estou à disposição, quem quiser tirar dúvidas sobre graduação, sobre livros, sobre gestão, pode me chamar no Instagram, nas redes sociais. E achei bem legal esse trabalho, achei bem legal o projeto, parabéns. Tomara que logo, logo você tenha um estúdio e vire um grande canal aí para falar de faculdade. E muito legal esse projeto. É o que a gente falou a live toda, né? Busque conhecimento sempre. Sim, com certeza. E com certeza também o convite irá chegar, tá bom? Estou no aguardo. Vou falar com o pessoal, vou pedir auxílio aos universitários e a gente vai fazer esse convite formal, viu? Combinado. Mas é isso. Pessoal que estava aqui até agora, muito obrigada. Pessoal que assistiu depois, que está ouvindo a gente, muito obrigada por ter topado, ter participado, estar aqui com a gente. E, claro, muito obrigada por ter disponibilizado um tempo de estar assistindo a gente um pouquinho. Um beijo, muito obrigada, muito sucesso durante todo esse ano aí para você, para a empresa, para a família. E espero te rever novamente outras vezes aqui no podcast, viu? Pode contar comigo. Então, um beijo, pessoal. Um abraço a todos aí, aguardo o convite. Sucesso aí no final da faculdade e no projeto obrigada. Do podcast. Até mais. Muito obrigada. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.